Fala galera, é muito bom estar aqui trocando ideia com vocês de novo. E hoje eu tava pensando o que eu posso conversar com eles. E me veio uma ideia muito boa de uma coisa que tem tudo a ver com o espiritismo. Sabe o que é? Ética. Você sabe o que é ética? Sabe o que é uma pessoa ética? Não? Então partiu! Se a gente for procurar lá no dicionário, pela palavra ética, vamos ver que significa uma parte da ciência que estuda os deveres do homem para com Deus, para com a sociedade. É uma ciência da moral. Ela se ocupa com o valor do comportamento humano e investiga o sentido que o ser humano dá à sua própria conduta para ser feliz. Etimologicamente, a palavra ética deriva do grego ethos, que significa comportamento. Mas, se nós ampliarmos o campo que a ética envolve, nós vamos perceber que ela reflete os valores da vida, as virtudes e os vícios, o direito e o dever, o bem e o mal. É por isso que a ética está em tanto destaque hoje em dia. Mas então, o que é ser ético no ambiente de trabalho, na escola, na família, nas redes sociais, enfim, na vida? Voltando lá para aquele conceito do dicionário que a gente falou, ética é a ciência da moral. E é aí que a gente consegue fazer aquele link entre ética e espiritismo, porque Kardec, em suas obras, ele não usou a palavra ética. Porém, o conceito e o objeto dela estão implícitos tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá na questão 629 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte para eles: que definição se pode dar da moral? O que seria, no caso? Aí eles responderam: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Calma que eles continuam. Eles falaram assim: funda-se na observância da lei de Deus. Então, quanto a gente observa essas leis nas nossas atitudes. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Essa foi a resposta deles. E aí, lá na questão 630, Kardec pergunta, mas como fazer essa distinção do bem e do mal? E eles complementam a resposta da 629, dizendo que o bem é tudo que estiver conforme a lei de Deus e o mal, tudo que estiver contrário à lei de Deus. Então, a gente pode dizer o seguinte: ética é o fundamento, moral é a prática. Na verdade, muita gente entende que ética e moral são inseparáveis. Nós, que somos espíritas cristãos, fundamentamos a nossa conduta no ensinamento maior do nosso amado Mestre Jesus. Quando lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, nós vemos essa fala em que ele disse que façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. E o nosso querido Paulo de Tarso, nas suas epístolas, praticamente fez um roteiro ético quando nós observamos, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, poder eu posso, mas será que eu devo? Ai, gente, quanta riqueza a gente encontra nessas palavras de Paulo, né? Porque ele nos lembra que, sim, nós temos essa liberdade, ela é toda nossa. As escolhas dependem de nós. Mas atenção, tudo tem consequências. E que então cabe a nossa consequência, né, fazer aquela medida de perceber se vale a pena, porque lá no futuro talvez colhamos coisas indesejáveis por escolhas nossas. A gente pode sim dizer que um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje em dia é a corrupção, é a ambição, é a miséria. Mas sabe qual é a origem de todos esses males? Orgulho e egoísmo. Conforme a gente consegue ver tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos, repetido por diversas vezes. Eles fazem questão de deixar isso claro para ver se entra na nossa cabecinha e faz morada no nosso coração. Mas aí a gente fica, caramba, mas como manter a ética na nossa sociedade, no nosso mundo, onde tem tanto problema moral? Tanta gente comprometida moralmente. É simples, mas é complicado também. Fez sentido? Assim, a gente percebe que, através de tudo que a doutrina nos traz, nós temos o roteiro todo traçado, basta seguir. É tipo um
Mas é claro que se fosse fácil, a gente não tava aonde tá, com as dificuldades que tem, ainda num mundo de provas e expiações que está a caminho de um mundo de regeneração. É a tal da famosa da reforma íntima que todos nós queremos e devemos alcançar, dia a dia, desde as mínimas coisas até as maiores, sabendo que tudo terá consequência, maior ou menor. Então, conseguir realmente praticar o bem é a maior escola nesse nosso aperfeiçoamento moral enquanto espíritos. O que a gente precisa é colocar a mão na massa e começar a agir. Começar a fazer diferente. Precisamos ser fraternos, caridosos, amar ao próximo como Jesus nos ensinou. Fazer com o outro o que gostaríamos que o outro fizesse com a gente. Se a gente não curte, se a gente não quer certas coisas, por que a gente faz com o outro? E detalhe, a gente tem que fazer isso em qualquer lugar. Então, tem que ser em casa, tem que ser na escola, no trabalho, na sociedade como um todo. E dentro de nós mesmos. Também temos que ser assim conosco. Às vezes somos muito cruéis, muito duros. E é dessa forma que vamos aprendendo a conduzir nossos sentimentos e pensamentos. Graças a Deus, nós temos a nossa consciência, que nos ajuda a já fazer essa distinção do que convém, do que não convém, e de fazer a melhor escolha diante das circunstâncias, para assim tomar o melhor caminho na nossa vida. Olha, é perfeitamente natural que a gente queira progredir, crescer, alcançar vitórias na nossa vida. Mas o importante é reparar em como a gente vai alcançar esses objetivos, quais caminhos a gente vai escolher. Porque, acima de tudo, devemos ser honestos, dignos, corretos. Afinal, não somos cristãos só da boca para fora, não é mesmo? Que não alcancemos jamais nada às custas do sofrimento de alguém ou pisando em alguém. Vamos lembrar disso. E lá na questão 877 do Livro dos Espíritos, eles nos advertem, nos relembram que ao vivermos em sociedade, o nosso dever número 1 é respeitar o direito do próximo. Nós precisamos aprender a ser éticos em relação a tudo, isso é, colocar sempre Deus acima de todas as coisas, pensar no outro antes de tomar decisões, saber que as nossas ações precisam de certos limites, conseguir manter o controle em relação às nossas ambições, somos nós que controlamos e não que sejamos os controlados, e conseguir nos esforçarmos ao máximo para nos mantermos íntegros nessa busca pelos nossos objetivos. Que Jesus possa nos inspirar sempre a agir com ética em todos os nossos atos, levando como bússola os ensinamentos que Ele nos deixou. Então, bora aproveitar a nossa vida terrestre, edificando em nós mesmos e em tudo à nossa volta a base do Evangelho de Jesus. Partiu? E esse, então, foi mais um Partiu Falar de Espiritismo e eu te espero segunda-feira que vem. Deixa seu comentário que eu vou ler, hein? Tchau, tchau!